Determine o centro de massa da lâmina que ocupa a região E, limitada pela parábola x igual a y² e pela reta y igual a x menos 2, com função densidade delta de xy igual a 3. Nós sabemos que a massa total de uma lâmina delimitada por uma região plana R pode ser calculada por meio de uma integral dupla. Então, quando nós temos lá um gráfico, e dentro desse gráfico nós temos uma determinada região R. Para nós calcularmos a massa total desse objeto, nós vamos calculá-las através da seguinte integral dupla. M de massa igual a integral dupla, com os limites de integração definidos pela região R, da função densidade delta de xy com respeito à superfície da região R. Então, calcular a massa total dessa região R significa calcular toda a massa, ou seja, toda a superfície que essa região que está em amarelo vai ocupar. Para o exercício em questão, ele quer calcular o centro de massa. O que seria, então, este centro de massa? Ele vai ser um ponto hipotético, um ponto imaginário, qual toda a massa do sistema está concentrado. Então, vamos chamar esse ponto de ponto C. Então, tenho aqui esse ponto C, e ele vai ser dado pelas coordenadas x barra e y barra. Então, espelhando aqui os nossos eixos, nós temos x barra e também y barra. Mas, como que eu faço para calcular a coordenada desses pontos? Bom, eu sei calcular a massa total. E a massa total é essa massa m que vai ser determinada pela integral dupla. Para calcular a coordenada x, nós vamos calcular o momento em y dividido pela massa total. E para calcular a coordenada y, nós vamos pegar o momento em x e dividir pela massa total. Mas espera aí, o que é esse momento em y e esse momento em x? Antes de nós entrarmos na resolução, vamos verificar o que é. O m, y, nós vamos pegar a mesma integral da massa m e vamos multiplicar pela variável x, ou seja, pegar a função densidade delta de xy e multiplicar por x. Então, será a mesma integral dupla, com os mesmos limites de integração, porém com a variável x multiplicando a nossa função de densidade delta de xy. E o momento em x vai ser o mesmo. Vamos pegar a mesma integral dupla, só que ao invés de multiplicarmos pela variável x, nós vamos multiplicar pela variável y. Então, delta de xy dy. Então, para que a gente possa calcular quais são as coordenadas deste ponto C aqui, primeiramente a gente vai calcular a massa total. Depois de calcular a massa total, nós vamos calcular os momentos em y e em x. Pois bem, só que antes de tudo, eu tenho que determinar aqui a minha região E. De acordo com o enunciado, eu vi que é a região determinada pela parábola y igual a x² e também pela reta y igual a x menos 2. Então, y igual a x menos 2. Na verdade, aqui, nossa parábola é x igual a y². Então, temos lá x igual a y². Então, repare que a minha região é essa região que está em amarelo aqui. Ó. E essa região ela é limitada pelos gráficos de x igual a y² e de y igual a x menos 2. Então,
Eu vou determinar os meus limites de integração com base nessas curvas. Vamos iniciar a nossa análise pelo eixo y. Repare que a minha região E, ela varia em y do ponto menos 1 até o ponto mais 2. Então, toda a minha região E, ela está entre menos 1 e 2, ou seja, maior que menos 1 e menor do que 2. Então, os nossos limites de integração serão o seguinte. Limites de integração. Então, para y, eu vi que ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 2. Beleza. Comecei a minha análise pelo eixo y. Agora eu vou analisar o eixo x. Note que na parábola eu já tenho o meu x isolado. Então, na reta, eu vou isolar o meu x. Sendo assim, eu sei que o meu x é igual a y mais 2. Fazendo a análise agora com respeito ao eixo x, repare que toda a minha região em amarela ela é maior do que a parábola e menor do que a reta. Então, para o eixo x, se ela é maior do que a parábola, então o x é maior do que y ao quadrado. E se ele é menor do que a reta, então ela é menor do que y mais 2. Portanto, esses são os nossos limites de integração. Para y é de menos 1 a 2 e para x é de y ao quadrado até y mais 2. Sendo assim, pessoal, feita essa análise, agora a gente pode montar a nossa integral dupla. Então, a nossa integral vai ser a integral dupla. Vamos colocar primeiro os limites de integração em y. Então, de menos 1 até 2. Agora, os limites em x, que é de y ao quadrado até y mais 2, da minha função densidade, que é 3, a constante 3, vezes as minhas diferenciais, dy dx. Primeiro o y, que é o último dos limites de integração que a gente colocou, e depois o dx, que foi o primeiro limite de integração que a gente colocou. Respeitando a ordem de resolução, então eu vou primeiro integrar com relação a x e depois a y. Definidos os nossos limites de integração, então a gente pode agora montar a nossa integral dupla. Então vamos colocar aqui a nossa integral de menos 1 até 2 da integral de y ao quadrado até y mais 2 da nossa função densidade, que é 3, que multiplica os limites de integração dx, dy. Então, primeiro, a gente vai começar integrando com relação à variável x. O 3 é uma constante. A gente sabe que a integral da constante basta você adicionar a variável que você está integrando. Se a nossa constante é 3 e a nossa variável é x, então a integral de 3 vai ser 3 vezes x. Então, a integral de menos 1 até 2 de 3 vezes x aplicado nos limites de integração de y ao quadrado até y mais 2 dy. Vamos agora substituir, então, os limites de integração. 3 vezes o limite superior, y mais 2, menos 3 vezes o limite inferior, y ao quadrado dy. Repare que nós temos aqui um produto notável, então a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Primeiro façamos 3 vezes y e depois 3 vezes 2. Então, isso aqui é igual a integral de menos 1 até 2 de 3 vezes y mais 3 vezes 2, que é 6, menos 3y ao quadrado dy. Beleza, já organizei toda a minha função, temos aqui um polinômio de segundo grau, então a gente pode agora integrar. Vamos ir integrando de termo a termo, começando pela integral de 3y. O 3 é uma constante, 3 vezes a integral de y.
y² sobre 2. Mais o 6, que é uma constante, é 6 vezes y. Menos 3 vezes a integral de y², que é y² sobre 3. Tudo isso aplicado nos nossos limites de integração, que vai de menos 1 até 2. Então, agora, vamos substituir os nossos limites, começando pelo limite superior. 3 vezes 2² sobre 2, mais 6 vezes o y, que é 2, menos 3 vezes 2³ sobre 3. Então, aqui substitui o meu limite superior. Agora, eu vou diminuir a aplicação do meu limite inferior, ou seja, 3 vezes menos 1 elevado ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Beleza. Substituídos os limites de integração, agora só realizar esses cálculos simples aqui. Vamos lá. Começando sempre pela potência, 2 elevado a 2, desculpa, é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes 3 é 6. Vou fazer meio direto aqui para a gente poupar tempo. Mais 6 vezes 2, que é 12. Agora, 2 elevado ao cubo é 8. 3 vezes 8 é 24. 24 dividido por 3 é 8. Menos 8. Menos, vamos lá, menos 1 elevado ao quadrado, então nós temos uma potência cujo base é um número negativo e o expoente é par. Então, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 positivo. Então, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 2, deixa indicado já que não é um número inteiro. 6 vezes menos 1, 1 positivo vezes 1 negativo, negativo. Então, menos 6. Agora, tem uma potência cuja base é negativa e o expoente é ímpar. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Então, menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Menos 3 vezes menos 1. Então, nós vamos multiplicar um positivo vezes um negativo. Negativo vezes negativo vai dar positivo, certo? Então, menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 3 dividido por 3, mais 1. Vamos lá, continuando. 6 mais 12, 18. 18 menos 8, 10. Agora, por conta deste sinal negativo aqui na frente do parênteses, todos os números que estão aqui dentro vão trocar o seu sinal. Então, o 3,5 que era positivo, passa a ser negativo. O 6 que era negativo, passa a ser positivo. E o 1 que era positivo, agora é negativo. Então, olha, vamos juntar os inteiros, depois nós nos preocupamos com a fração. 10 mais 6, 16. 16 menos 1, 15. Então, temos aqui 15 menos 3 menos. Então, para a gente calcular essa subtração aí, nós podemos realizar de várias formas. Acho que a mais comum é o do mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 15, 30. Menos 2 dividido por 2 é 1. Vezes 3, 3. 30 menos 3, 27 sobre 2. O que nós calculamos com isso? Portanto, a massa total da região E é M igual a 27 sobre 2. Portanto, a massa que aquela região ocupa vale 27 sobre 2. Guardem esse resultado. Daqui a pouco ele será importante para calcular as coordenadas x barra e y barra.
Só que para isso a gente tem que calcular os momentos, tanto em y quanto em x. Então, o nosso momento em y, como nós vimos anteriormente, vai ser a integral de menos 1 até 2 da integral de y ao quadrado até y mais 2 da variável x vezes a minha função densidade, que é 3 dx dy. Então, eu peguei a mesma função que eu tinha lá no início e multipliquei por 3. Então, agora a gente vai integrar essa função 3x com relação à variável x, que nós já sabemos que será 3x ao quadrado sobre 2. Então, teremos lá a integral de menos 1 até 2 de 3 vezes x ao quadrado sobre 2 aplicada nos limites de integração de y ao quadrado até y mais 2 dy. Vamos agora, então, substituir os nossos limites de integração. Integral de menos 1 até 2 de 3 vezes y mais 2 elevado ao quadrado sobre 2 menos 3 vezes y ao quadrado elevado ao quadrado sobre 2 dy. Agora a gente vai fazer bem com calma para a gente não se perder nos nossos cálculos. Primeiro, pessoal, vamos extrair esse produto notável. Então, como a gente sabe lá, y mais 2 ao quadrado é o equivalente a y mais 2 vezes y mais 2. Ou ainda a gente pode utilizar aquela regrinha bem básica. Então, um binômio elevado ao quadrado equivale ao quadrado da soma, que pode ser entendido como o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes y, 2y vezes 2, 4y, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Tudo isso sobre 2, menos 3 vezes. Agora, eu tenho uma potência aqui dentro do parênteses e essa potência está elevada a uma segunda potência. Então, y ao quadrado sobre 2 é equivalente a y e esses expoentes multiplicados. Então, y elevado a 2 vezes 2, que é 4, sobre 2 dy. Agora a gente pode organizar um pouquinho mais essa nossa função aqui, para que fique mais simples a integração com relação à variável y. Vamos reescrever a nossa integral de menos 1 até 2 e vamos separar termo a termo essa primeira parcela aqui. Então, vamos fazer 3 sobre 2 vezes y ao quadrado, mais, olha só, 3 vezes 4 é 12y. 12y dividido por 2, 6y. Então, fizemos isso. Agora, vamos para a última. Atenção. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 dividido por 6, ou melhor, 12 dividido por 2, desculpa, é 6. Então, mais 6. Menos 3 meios vezes y à quarta dy. Agora sim podemos integrar com relação à variável y. Vamos integrar termo a termo. Então, o nosso 3 meio é uma constante. Então, 3 meios vezes a integral de y ao quadrado. Y ao cubo sobre 3. Mais 6 vezes a integral de y ao quadrado sobre 2. Mais a integral de 6, que é 6y, menos 3 meios vezes a integral de y à quarta, que é y à quinta, sobre 5. Tudo isso aplicado nos nossos limites de integração, de menos 1 até 2. Aqui, pessoal, está um truque, está uma sacada aqui para a gente deixar ainda mais simples a nossa função. E a hora que a gente for substituir os limites de integração, não der muito trabalho. Veja só, eu tenho um 3 que está multiplicando
e dividindo. Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Então, o que vai me sobrar? Y ao cubo sobre 2. Agora, para esse segundo termo, repare que eu tenho um 6 sobre 2. Então, eu posso simplificar esse 6 sobre 2. Só dividir ambos os termos por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então, mais 3 vezes y ao quadrado. Mais 6y. E esse 5 eu posso multiplicar com esse 2 aqui. Então, temos um 3 sobre 10 vezes y à quinta aplicado de menos 1 até 2. Então, eu dei uma bela simplificada nos meus termos aqui. Ó. Vai ficar mais simples no momento de eu substituir os meus limites de integração. E é o que eu vou fazer agora. Começando pelo limite superior. 2 elevado ao cubo sobre 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 3 décimos vezes 2 elevado à quinta potência. Pronto, substituí o meu limite superior, agora eu vou substituir o meu limite inferior. Menos 1 elevado ao cubo sobre 2, mais 3 que multiplica menos 1 elevado ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, menos 3 décimos vezes menos 1 elevado a quinta. Joia? Agora, vamos realizar os cálculos. Começando. É só, 2 elevado ao cubo é 8. 8 dividido por 2, 4. Mais 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Mais 6 vezes 2, que é 12. Agora, olha só, 2 elevado à quinta potência é 32. 32 vezes 3, 96 sobre 10. Menos uma potência cuja base é negativa e o expoente é ímpar. Então, o resultado vai ser negativo. Menos 1 sobre 2. Afinal, menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então, menos 1 sobre 2. Agora, se o expoente é par e a base é negativa, o resultado vai ser positivo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Vezes 3, então 3 positivo. 6 positivo vezes menos 1, menos 6. Expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Então, aqui o resultado vai ser menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3 sobre 10. Então, só temos que tomar cuidado nas regras de sinais. Agora, vamos trocar o sinal de todos os números que estão dentro do parênteses por conta deste sinal negativo aqui fora. Temos 4, mais 12, mais 12, menos 96 sobre 10, mais 1 meio, menos 3, mais 6, menos 3 sobre 10. Agora não tem jeito. Agora é só resolver os cálculos. 4 mais 12 é 16. 16 mais 12, 28. Menos 96 sobre 10. Mais 1 meio. Menos 3 mais 6. Mais 3. Menos 3 sobre 10. Além disso, olha só. 28 mais 3, 31. Então, temos aqui 31 menos 96 sobre 10 menos 3 sobre 10. Podemos juntar essas duas frações aqui. Soma de duas frações negativas, o resultado é negativo. Então, temos aqui 31 menos 99 sobre 10. Agora, vamos lá aplicar o nosso mínimo múltiplo comum, que é 10. 10 dividido por 1 é 10, vezes 31, 310, menos 99
sobre 10. Opa, já estava quase esquecendo que aqui tem um meio, né? Mais um meio. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. Mais 5. Então, teremos lá 310 mais 5, 315. Menos 99. Então, 216 sobre 10. Podemos simplificar essa fração. Reparem que tanto o número de cima quanto o de baixo são números pares, então eles podem ser divisíveis por 2. Então, dividido por 2, dividido por 2. 216 dividido por 2, 108. 10 dividido por 2, 5. Portanto, olha só. O que nós estamos calculando mesmo? É tanto cálculo que a gente até esquece, né? Mas vamos voltar lá. Nós estamos calculando o nosso momento em y, o nosso my. Então, a conclusão que nós chegamos aqui embaixo é que o my é igual a 108 sobre 5. Guardem esse valor porque a gente vai utilizar ele para calcular o x barra. Feito isso, a gente vai calcular agora o nosso mx. Nosso mx vai ser a integral de menos 1 até 2, da integral de y ao quadrado até y mais 2, de 3 vezes y no x dy. Então, vamos começar integrando com respeito à variável x. Se eu vou integrar com relação a x, significa que tudo isso daqui é uma constante. Então, o resultado da nossa integral será a integral de menos 1 até 2 de 3 vezes y vezes x. Então, eu só adicionei a nossa variável x à nossa constante, aplicado nos limites de integração, de y ao quadrado até y mais 2 dy. Então, vamos agora substituir os nossos limites de integração. Será a nossa integral de menos 1 até 2 de 3y, que vai multiplicar o limite superior, y mais 2, menos o 3y, que vai multiplicar o limite inferior, que é y ao quadrado dy. Então, vamos agora, pessoal, aplicar nossa propriedade distributiva. Nós vamos multiplicar 3y vezes y e depois o 3y vezes 2. Então, primeiramente, resolvendo o nosso produto notável, nós temos a integral de menos 1 até 2 de 3y vezes y, que é 3y ao quadrado, 3y vezes 2, mais 6y, menos 3 vezes y vezes y ao quadrado, y ao cubo dy. Agora podemos, então, integrar termo a termo com relação à variável y. Então, temos a integral, ou melhor, podemos integrar termo a termo com relação à variável y. Então, 3 vezes a integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, mais 6 vezes a integral de y ao quadrado, que é y ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes a integral de y ao cubo, que é y à quarta sobre 4, aplicado nos limites de integração, de menos 1 até 2. Vamos tentar simplificar algumas coisas aqui, pessoal, para ficar mais simples a nossa substituição. Repare que eu tenho um 3 multiplicando e um 3 dividindo. Então, podemos simplificar, restando apenas o y ao cubo. 6 dividido por 2 é 3. Então, mais 3y ao quadrado, menos 3 quartos vezes y à quarta. Aqui eu não posso simplificar nada. Aplicado de menos 1 até 2. Então, vamos agora, então, finalmente, substituir os limites de integração. 2 elevado ao cubo, mais 3 que multiplica 2 elevado ao quadrado, menos 3 quartos que multiplica 2 elevado ao quarto, menos 1 elevado ao cubo, mais 3 que multiplica menos 1 elevado ao quadrado, menos 3 quartos que multiplica menos 1 elevado à quarta potência. Então, vamos realizar os nossos cálculos aqui.
2 elevado ao cubo é 8, mais 2 elevado ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, menos 2 elevado à quarta é 16, 16 vezes 3 é 18, 18 dividido por 4, 12, menos 1 elevado ao cubo, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo, vezes 3, mais 3. Menos 1 elevado a 4 vai dar mais 1, vezes menos 3 sobre 4. Agora, 8 mais 12, 20. 20 menos 12, 8. Trocando o sinal do número que está dentro dos parênteses, temos mais 1, menos 3, mais 3 quartos. Olha só, 8 mais 1, 9, 9 menos 3, 6, mais 3 quartos. Então, vamos agora, então, somar esse número inteiro com uma fração, aplicando o mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 1 é 4, vezes 6, 24. Mais 4 dividido por 4 é 1, vezes 3, 3. Então, temos 27 quartos. A que conclusão chegamos, então, meus nobres? Portanto, mx é igual a 27 sobre 4. Beleza. Lembram que no início da nossa resolução, eu falei que o centro de massa, representado pela letra C, ele é um ponto hipotético que tem coordenadas x barra e y barra, e que o meu x barra é igual a my sobre m, e que o meu y barra é igual a mx sobre m. Então agora a gente vai utilizar aqueles resultados que nós calculamos anteriormente para determinar x barra e y barra. Começando pelo my. O my nós tínhamos encontrado 108 sobre 5, dividido sobre o m, que é o primeiro valor que a gente calculou, que era 27 sobre 2. Depois, o nosso mx é o 27 sobre 4, dividido pelo m, que é 27 sobre 2. Agora, recordando um pouquinho das operações com frações, a divisão da fração, nós conservamos a primeira, ou seja, 108 sobre 5, vezes o inverso da segunda. Se era 27 sobre 2, o seu inverso é 2 sobre 27. Agora vamos lá. 108 vezes 2, 216. 5 vezes 27, 135. Eu posso simplificar essa fração. Afinal, tanto 216 quanto 135 são números divisíveis por 3. Então, dividindo tanto o denominador quanto o numerador por 3, a gente vai obter 72 sobre 45. Só que esses números também são divisíveis por 3. Então, vamos dividir por 3 mais uma vez para simplificar. 24 sobre 15. E ainda posso dividir mais uma vez por 3. Então, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3 para deixar essa fração na forma irredutível, na sua menor forma possível. 24 dividido por 3 é 8, 15 dividido por 3 é 5. Então temos a primeira coordenada, o x barra vale 8 sobre 5. Agora vamos calcular o y barra. 27 quartos dividido por 27 meios, conservamos a primeira fração, 27 sobre 4, vezes o inverso da segunda. Se era 27 sobre 2, agora é 2 sobre 27. Olha só que truque legal, pessoal. Tem o 27 multiplicando e o 27 dividindo. Então podemos simplificar, restando apenas 2 quartos, que eu posso dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 2. 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2. Cheguei na menor forma possível, na minha forma irredutível. Portanto,
A gente conclui agora o nosso exercício. Portanto, o centro de massa da região E, ele é 8/5 e 1/2. Portanto, essa é a coordenada do ponto centro de massa da nossa região